boa tarde, excelente sexta-feira a todos, né? Hoje nós estamos aqui mais um Julgado Comentado, com a participação sempre do Thiago, né, idealizador do perfil Inteligência Condominial, do podcast Inteligência Condominial. Nós vamos debater hoje sobre uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no qual decidiu que uma arte feita uma das fachadas do edifício não foi considerada alteração de fachada. Vamos lá, vou chamar o Thiago aqui. Chegou aí. Fala, doutor! Tudo bem, meu jovem? Como é que tá? Tudo jóia. E você, Thiago, como vai? 1001%. Vamos lá, mais um julgado e comentado, né? Esse julgado aí é interessante, né, Thiago? Opa, deu uma travada, Thiago? Vamos lá, entrou uma ligação aqui. Vamos lá! Eu travei aqui. Boa tarde a todo mundo, todos os síndicos do Brasil aí. Vamos que vamos, mais um julgado comentado com essa fera aqui de direito condominial, meu amigo doutor Cláudio Viana. Lembrando, pessoal, que lá no nosso canal no YouTube, Inteligência Condominial, tem a playlist Doutor Responde, com todos os nossos julgados aí, o doutor tirando várias dúvidas. E assim, né, doutor? Vamos lá, né? Mais um painel artístico, não altera a fachada do edifício, determina juiz de BH acertadamente, né? Não, meu jovem? Exatamente. Polêmico, né, Thiago? Esse assunto aí é bastante polêmico. Não, isso não é polêmico, né? Não. Isso aqui é coisa simples, doutor. Polêmico é um cidadão. Polêmico é um cidadão que só ele votou contra, ele acha que ele é mais que a comunidade, que ele é mais que o coletivo, entra contra o condomínio achando que vai ganhar, né? Mas o juiz fez valer a lei, né, meu jovem? Exatamente. Eu falo polêmico porque as pessoas pensam que fachada é um tabu, né? Fala que qualquer situação que foi feita na fachada já é considerada alteração de fachada. Mas não é bem assim. Como bem observou esse juiz lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, esse painel artístico foi feito na parte cega do condomínio, ou seja, a parte que foi alterada da fachada não ocasionou nenhum prejuízo ao condomínio. Foi mantida a parte arquitetônica, a harmonia, bem como chegou até o ponto de valorizar, porque foi um festival artístico, né, onde que os condomínios ali parece que brigam para serem escolhidos, serem escolhidos por esses artistas. Vai entender, assim, pessoal, o que é mais bacana, não é porque foi um projeto, né, que é um movimento circuito de cura, né, mas primeiro teve uma assembleia. Isso foi levado em pauta para a assembleia do condomínio, onde a maioria, né, todo mundo, menos um cidadão, votou a favor e um morador foi contra. Esse morador, lógico, é um direito dele, né, entrou ali contra o condomínio para não fazer a obra, mas a obra, lógico, foi feita, né, e esse morador agora chegou acabou que não ganhou, né, ganhou, e de contrapartida vai ter que pagar aí as custas processuais, que é o mínimo. Gente, tem que ter consciência, tá? Na justiça tem um custo, porque é muito fácil hoje, doutor. Eu tô falando porque essa semana eu vi muito isso nos condomínios. Muita gente, cara, é advogado, mora em condomínio e aí vai querer meter o processo a lei de direito, né? Eu sou advogado, vou contra uma ação aqui, vou botar o condomínio contra uma coisa, vou botar o síndico contra. Então, assim, gente, não é assim não, cara. Existe um custo aí, ó. E esse cara vai ter que pagar, e eu acho pouco, tá, doutor? Exatamente, é aqueles 10%, né? E pode chegar até 20% esse valor, então tem que ter muita cautela antes de ajuizar a ação. Agora, retornando à questão da fachada, né? Quando tem uma alteração da fachada, você quer entrar com uma ação, assim, supostamente meu condomínio alterou a fachada, você tem que estar preparado, igual toda ação, por provas, né? O ideal é você pegar uma pessoa especialista em arquitetura, né, fachadas, para ele fazer um laudo e apontar se houve ou não alteração da fachada, se houve ou não alteração daquele projeto arquitetônico do condomínio. Tem condomínio, por exemplo, eu passei por um condomínio que pintou uma parede de uma cor, que foi uma cortesia de um prestador de serviço, foi um rebuliço no condomínio, foi alteração de fachada, e o condomínio e o síndico, para não ter dor de cabeça, ele falou assim, não, quer saber, eu vou pegar do meu bolso, foi uma cortesia de tal empresa, fez uma parede toda bonita assim.
vou tirar do meu bolso, vou voltar a cor que é antes, para evitar essa questão. E essa parede não estava virada, não estava virada para a rua, para nenhum lugar. Era uma parede assim, abandonada, um local abandonado que não estava sendo preservado. Mas foi mexer, né? Foi mexer. Foi, ó. Ó, meu avô é o cara mais sábio que eu conheci. Ele fala assim: não mexe que tá quieto. Às vezes a pessoa tá cheia de boa intenção, foi de graça, ficou mais bonito, mas sempre tem aquela oposição, né? Sempre aquela minoria, que é a minoria barulhenta, e o síndico tem que saber lidar com isso. Cara, é lamentável, sabe? Assim, eu tô aqui na administradora hoje, né? E eu tava conversando com meus colegas aqui, e eu falei o seguinte, cara, ainda bem que o juiz botou o advogado para pagar as custas. As pessoas têm que entender que existe um custo, cara. Não, vão entrar contra o síndico, vão entrar contra o condomínio. Gente, foi feita uma assembleia, do qual foi aprovado. Você vê, o cara sozinho, só ele votou contra. Então, assim, eu acho que é o bom senso, cara. Peraí, a comunidade toda quer. Eu que não quero, quer dizer, eu sou que menino birrento. Aí eu não quero, então vou levar a bola para casa, né? Então, assim, beleza, ele foi lá, entrou, o direito dele, e perdeu, cara, e o juiz tem que fazer isso mesmo. Tinha que botar os 20%, para as pessoas começarem a ter consciência, para não levar nada para a justiça. Você vê, você acabou de falar um fato interessante, o síndico, na boa vontade, né, recebeu uma cortesia, uma boa vontade de melhorar, né, o patrimônio, tornar um ambiente mais agradável. Aí tem aquele, né, espírito de porco, que eu vou falar desse jeito, espírito de porco que não quer ficar aqui zubando, cara. Eu acho que a gente tem que pensar, gente, coletivo. Você vê, o síndico aqui, na meu ponto de vista, ele fez o correto. Ó, gente, o nosso condomínio foi escolhido, mas vou levar para a Assembleia. Foi feita uma Assembleia, da qual só uma pessoa que ficou contra, cara. Então, assim, o síndico aqui, ele fez tudo correto, né? E lembrando, gente, que quem tem que pensar em questão de alteração de fachada? O quórum. Se você tá ali, chegou naquele coro ali, acabou, cara. Quem tá contra, fique contra. E outra coisa importante, eu tava lembrando agora do Dr. Cláudio, que eu tava de manhã com uma pessoa, ele contando uma seguinte situação. Olha só, ele morava num condomínio, né? Que agora tem pessoas com maior poder aquisitivo comprando imóveis e eles querem melhorar o condomínio. Só que não tem poder aquisitivo para seguir a linha, né? Eu falei, Tiago, o que eu faço? Eu falei, vende seu lote. Porque a maioria é coletividade, eu não posso um contra o restante, não, gente. Se for morar no condomínio, existe coletividade. Então vamos respeitar a coletividade, né? Tiago, e existe um grande tabu, né, um grande mito com relação à alteração da fachada do coro, porque as pessoas já falam automaticamente, para alterar a fachada é unanimidade. Mas se você lê o Código Civil, fala que esse código de unanimidade é para o condômino alterar a fachada. Certo? Se o condomínio ter que fazer uma intervenção na fachada, ele usará o quórum da obra. Vai ter que ver se aquela intervenção na fachada é uma útil, voluptuária ou necessária. Então o condomínio vai seguir o quórum. Então eu lendo esse processo, esse condômino foi para um argumento errado. Ele falou que era unanimidade, mas a unanimidade é para o condômino. Quando o condomínio quer alterar a fachada, tem que utilizar os quórums da obra. Né? Senão nenhum condomínio poderia fazer nenhuma intervenção na fachada, né? Porque vai falar assim, tá alterando a fachada, é unânime. Nunca ia poder revitalizar nem nada, porque a alteração da fachada é uma obra e se utiliza os quórums da obra estabelecidos lá no Código Civil. Cara, é exatamente isso, doutor. Eu acho que é o que eu falo, gente. Bom, condomínio é coletividade, é bom senso. Mesmo ali, vamos dizer, eu no ponto de vista, Thiago, né? Mesmo se a gente tá falando de ser unanimidade, é o que o condomínio falou, gente, tá num ponto cego. A juiz ela acertou na fala dela, né? Gente, não tá alterando nada. É o ponto cego do condomínio ali, que não vai alterar arquitetura nenhuma do condomínio. E outra coisa, os próprios moradores desejaram, né, quando aceitaram, o desejo de ter aquela obra de arte ali, cara. E outra coisa, igual você falou no começo, cara, valoriza o patrimônio deles. E não entra na minha cabeça, um cidadão, querer ir contra a coletividade, gente. Coletividade, foi aprovado, todo mundo quis. Pô, cara, e aí é isso que eu falo. Tem hora também que o condomínio não ajuda a parada, né, doutor? Verdade. E, Thiago, e como que funciona na prática, né? Quando um condomínio me contrata para embargar uma obra de alteração da fachada e tudo mais, nem eu sei falar se é alteração da fachada, nem o condomínio, nem o juiz. O que o juiz faz nessas situações? Ele manda um perito judicial para poder fazer a análise daquela alteração da fachada
para ver se realmente alterou a estética e a harmonia do condomínio. Porque a definição de alteração de fachada não é algo automático, é algo muito subjetivo. Então tem que ser uma pessoa especializada para dar aquele parecer, né? Porque não é simplesmente que mudou uma tonalidade, uma cor de uma pequena parte que é considerada automaticamente alteração da fachada. Então tem que ter muita cautela com relação a essas ações, né, essas acusações de alteração de fachada, porque é bem mais complexo do que a gente imagina. É verdade. Doutor, uma pergunta que foi tão importante disso aí. Aqui em Samambaia tem um prédio ali que está trocando as partilhas por pintura normal. Nesse caso, é considerado alteração de fachada? Tiago, tem que ver com aquela questão da tonalidade, qual que foi mantida, se for alterado só a textura, né? Tem que ver esse caso, né? E tem que ver qual a necessidade dessa obra. Igual se for um condomínio antigo, estava tendo infiltrações, né? Uma obra necessária, então entra naquela questão do quórum das obras, né? Porque aquela fachada merece uma intervenção automática. Existem situações que condomínios são tão antigos, por exemplo, tem um tipo de pintura que não tem mais no mercado. Existe um tipo de patilhas que não tem mais no mercado. Então a gente sempre tenta chegar o mais próximo do que era antes. Ou então a prova leva na Assembleia um novo projeto de fachada para os condomínios aprovam aquele novo projeto, né? Ou seja, tem muitos condomínios que trocam para partilhas, não quer mais o grafiato, né? Então depende da situação. Muitos detalhes que tem que ser analisado para poder responder com exatidão essa pergunta. Tá vendo? Doutor, tudo depende, né? Vamos que vamos, né? Temos que julgar no comentário. Doutor, hoje como é que está a situação para alteração de fachada? Qual é o quórum que é exigido pelas convenções? Então, quando o condômino quer alterar sua fachada, né? O condômino quer alterar a fachada, é unanimidade. Quando o condomínio quer alterar a fachada, ou seja, uma obra, por exemplo, o condomínio não tem necessidade de alterar a fachada. Quero alterar para ficar mais bonito, né? Aí é uma obra voluptuária, ou seja, precisa dos 2/3 dos condôminos. Agora, se é uma obra útil, né? Que vai facilitar a utilização, vai melhorar a questão, vai durar mais tempo, né? Aí é 50% mais um de todos os condôminos. Agora, se é uma obra necessária, urgente, por exemplo, ficou um buraco lá na fachada, aconteceu, o síndico é o quórum simples, né? Então vai depender de cada situação para definir qual é o quórum. Porque a alteração de fachada é obra. E eu quero dar um salve de palmas para o juiz Cristiano Generoso. O nome dele, qual é o nome do cara? Cristiano Generoso. Porque é o seguinte, ele foi para mim, ele foi super assertivo aqui na decisão dele. E é isso aí. Gente, você que está aí nos assistindo, que é condômino, porque o doutor ele vai falar porque não tem coragem, que ele é amigo da OAB, né? A OAB aí, está aí nesse todo mundo, né? Mas eu acho que tem que ter uma campanha de conscientização dos advogados que moram em condomínio. Porque tem muito advogado que mora em condomínio, irmão, e que sai metendo um monte de processo, só atrapalha a gestão do condomínio. Só conheço advogado. Meu pai do céu, porque você não é síndico, né? Você não é síndico, né? Mas sim, mas fica esse salve aqui, gente. Vamos pensar antes de fazer algum processo. Vamos conversar com o síndico, vamos alinhar, vamos ajustar. Porque vai lá, é um custo para o condomínio, é um custo para o morador, é um custo para o Brasil, para o judiciário, entendeu? Então vamos ter essa consciência, vamos tentar mediar, tentar resolver a situação sem levar no judiciário. Eu falo porque, assim, o que eu percebo, doutor, no meu dia a dia? Que a maioria dos processos que tem são advogados que moram no condomínio e entram contra o condomínio, certo? E às vezes poderia ter resolvido na conversa. Mas o cara, não, vou botar na justiça. E eu achei bacana o juiz aqui fazer, né, que esse advogado pague 10%, que é o custo, cara. É o custo da operação mínimo, né? Então, assim, fica essa sugestão, né, para quem está nos ouvindo, que mora em condomínio, que é advogado, que a gente possa ter essa consciência. Eu falo porque eu passei por isso, né? Um dos meus condomínios lá, a pessoa é advogada e já entrou diretamente contra a gestão do condomínio, sem sequer querer marcar uma reunião, sem sequer buscar uma conversa, um diálogo, chegou na justiça, perdeu a ação, isso gerou um custo, porque eu tive que contratar um advogado para, né, representar o condomínio, teve um custo que teve que fazer auditoria. Então, assim, que a gente possa ter essa consciência e deixar de ser egoísta, igual aqui no caso. Pô, todo mundo votou a favor, só o cidadão que votou contra, cara. Pô,
voto vencido, né, doutor? Mas é isso aí. Doutor, estamos na reta final aí do nosso julgado comentado. Faz um resumo aí. Você é bom nesse negócio de resumo. Fica à vontade aí. Vamos lá, resumindo, né? Parabéns à Justiça do Tribunal de Minas Gerais, comarca de Belo Horizonte, né, no qual definiu que uma obra artística feita na fachada no ponto cego do condomínio não é considerada alteração de fachada e não é necessário o quórum da unanimidade. Né? Esse condomínio entrou com a ação, ele perdeu, né, e foi condenado a pagar custas processuais e 10% de honorário de sucumbência. Né? Tendo em vista que era uma obra artística, não houve alteração da parte arquitetônica e a harmonia. Show de bola. É isso aí, doutor. Falou tudo, gente. E eu fico feliz porque é o seguinte, ó. A coletividade venceu nesse processo, né? Então, sim, é isso aí. Eu acho que tem que sempre privilegiar a coletividade, é o mais importante dos condomínios, tá? Lógico, dentro dos parâmetros legais, né, pessoal? Que foi, eu entendo que foi tudo feito da forma mais legal possível. E é isso aí. Doutor, cara, muito obrigado, gratidão e até a próxima. Julgados e comentados, meu jovem. Eu que agradeço. Ótima sexta-feira, né? E um excelente domingo, um domingo importante para todos nós, né? Grande abraço. Falou, galera. Muito obrigado e até a próxima.